Hollywood, o berço dos maiores sonhos e dos talentos que encantam o mundo. Um lugar onde os holofotes brilham. Mas por trás deles, às vezes se escondem histórias que poucos imaginam. Histórias que misturam poder, glamour e segredos sombrios. Harvey Weinstein, um dos nomes mais poderosos da indústria cinematográfica, foi responsável por lançar carreiras brilhantes e criar filmes icônicos que marcaram a história. Mas havia algo que poucos sabiam. Um lado obscuro envolto em silêncio por muitos anos. Hoje vamos mergulhar nos crimes que abalaram Hollywood e expuseram uma rede de abuso e poder. Uma história que trouxe à tona verdades que muitos preferiam manter escondidas. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora com um caso que perturbou Hollywood nos últimos anos. Desde a criação dos primeiros estúdios há cerca de um século, houve poucos executivos de cinema tão dominantes ou tão dominadores quanto Harvey Weinstein. Ele foi cofundador das empresas de produção e distribuição Miramax e Weinstein Company, e todo o seu trabalho de décadas de fato ajudou a definir a cultura popular. Ele colecionou 6 Oscars de melhor filme e produziu uma série de outros filmes que entraram para a história do cinema, como Sexo, Mentiras e Videotape, Pulp Fiction e Gênio Indomável. E até o programa de televisão que ele também criou foi o Project Runway. Em público, ele se apresentava como um cara liberal, um campeão das mulheres e também um vencedor de prêmios, não apenas artísticos, mas também humanitários. Isso porque, além de Hollywood, ele também exerceu sua influência como um arrecadador de fundos para candidatos do Partido Democrata, incluindo Barack Obama e Hillary Clinton. E também foi um doador de fundos para o Partido Democrata durante longos anos. Ele organizou uma arrecadação de fundos para Hillary Clinton em sua casa em Manhattan para as eleições de 2016 que ela disputou contra o Donald Trump, e ele empregou também a Malaya Obama, a filha mais velha do ex-presidente Barack Obama, como estagiária em 2017. Durante o Festival de Cinema da Sundance, em janeiro de 2017, quando foi realizado uma versão das marchas femininas nacionais, Weinstein também se juntou a esse desfile. Ele combinou também um olhar aguçado para roteiros, diretores e atores promissores com estilo intimidador e até ameaçador de fazer negócios, gerando um misto de medo e gratidão nas pessoas próximas. Seus filmes ganharam mais de 300 indicações ao Oscar, e nas cerimônias anuais da premiação, ele foi mais agradecido do que quase qualquer outra pessoa na história do cinema, ficando apenas atrás de Steven Spielberg. Mas em meio a tanto sucesso, algo obscuro acontecia. Por mais de 20 anos, o Harvey Weinstein, que agora tem 72 anos, foi perseguido por vários rumores de assédio sexual e agressão. Seu comportamento tem sido algo que não é bem um segredo para muitos de Hollywood. Mas durante anos, poucas pessoas estavam dispostas a falar sobre isso. Muito menos permitir que um repórter usasse seus nomes por medo de nunca mais conseguirem trabalho no mercado. E Weinstein e seus associados usaram acordos de confidencialidade, subornos e também ameaças legais para conseguir calar suas vítimas. Asia Argento, uma atriz e diretora do cinema italiano, disse que não falou nada até o momento das denúncias que ocorreram contra ele, porque ela temia que Weinstein a esmagasse. Ela também disse que ele já havia esmagado muitas pessoas antes. E por isso que histórias que ocorreram há mais de 20 anos nunca foram divulgadas até que foram em 2017. Os relatos retratam um dos produtores mais poderosos da indústria do cinema, o Harvey Weinstein, como sendo um homem que usava todo o seu poder para avançar contra mulheres jovens, contando com o apoio também da sua equipe jurídica para mantê-las caladas sobre esses episódios. E tudo isso aconteceu até 5 de outubro de 2017, quando o New York Times, em uma reportagem poderosa, revelou diversas alegações de assédio contra ele. E o artigo levou à renúncia de 4 membros do conselho masculino da Weinstein Company e também à demissão do próprio Harvey Weinstein. Nessa reportagem, o Mark Gill, ex-presidente da Miramax Los Angeles, quando a empresa era propriedade da Disney, disse que de fora tudo parecia dourado. O Oscar, o sucesso, o impacto cultural notável, porém nos bastidores era uma bagunça.
e que essa foi a maior bagunça de todas, e ele estava se referindo ao tratamento que o Weinstein dava às mulheres. Dezenas de funcionários do Weinstein, de assistente e também de altos executivos que trabalhavam na sua empresa disseram que sabiam da conduta inapropriada enquanto trabalhavam para ele. Mas apenas poucas pessoas tiveram a coragem de confrontá-lo, afinal ele era um homem extremamente poderoso. Então ele conseguiu realmente impor uma espécie de código de silêncio. Os funcionários da Weinstein Company tinham contratos dizendo que não iriam criticá-lo ou então criticar aos seus líderes, de uma forma que poderia prejudicar a reputação empresarial, ou então a reputação pessoal de qualquer funcionário da empresa. E a maioria das mulheres que aceitaram pagamentos para ficarem em silêncio também concordaram com cláusulas de confidencialidade, proibindo que elas falassem sobre o que levou aos pagamentos. A maioria das mulheres envolvidas nos acordos do Weinstein arrecadaram entre 80 mil e 150 mil dólares. Essa história toda é extremamente complexa. 13 mulheres disseram que entre os anos 90 e 2015 o Weinstein as assediou ou então as agrediu sexualmente. 3 dessas mulheres, entre elas a Asia Argento e uma ex-aspirante à atriz chamada Lucia Evans, disseram que o Weinstein abusou delas. 4 mulheres disseram que sofreram toques indesejados que poderiam ser classificados também como assédio. Em uma gravação de áudio capturada durante uma operação policial do Departamento de Polícia de Nova York em 2015, o Weinstein também admitiu ter apalpado uma modelo filipina-italiana chamada Amber Gutierrez e descreveu como um comportamento ao qual ele estava acostumado. 4 mulheres citaram encontros nos quais Weinstein se expôs nu ou se tocou na frente delas. Além disso, 16 ex-executivos e assistentes das empresas do Weinstein disseram que testemunharam ou tiveram conhecimento de avanços sexuais indesejados em eventos associados aos filmes que ele produzia, e também no local de trabalho. Vários funcionários disseram que o Weinstein tinha um padrão de reuniões supostamente profissionais, que eram, na verdade, pretextos para fazer avanços sexuais em jovens atrizes e também em modelos. Todos os 16 funcionários disseram que o comportamento dele era amplamente conhecido, tanto na Miramax quanto na Weinstein Company. E outros funcionários falaram sobre a cultura de cumplicidade nos locais de trabalho do Weinstein, onde tinha inúmeras pessoas totalmente cientes do seu comportamento problemático, mas o apoiando ou então fingindo não ver o que acontecia. Além disso tudo, ele usava seus próprios funcionários para fazer as vítimas se sentirem seguras durante essas supostas reuniões de trabalho. Por exemplo, seus funcionários inicialmente ficavam presentes em uma reunião com a mulher com quem o Weinstein estava interessado, mas então ele dispensava o funcionário e ficava a sós com a mulher. 4 atrizes suspeitam que depois de rejeitarem os avanços do Weinstein ou reclamarem para representantes da empresa, o Weinstein as removeu de projetos ou então atrapalhou suas carreiras em outros filmes. Enquanto isso, ele frequentemente se gabava de plantar coisas na mídia sobre aqueles que falavam sobre qualquer coisa contra ele. E com isso, todos temiam suas retaliações. E esse foi o caso de Amber Gutierrez. Depois que ela foi à polícia denunciar o Weinstein, coisas negativas falando sobre o seu histórico de relações íntimas começaram a aparecer rapidamente nas páginas de fofoca de Nova York. Embora o Weinstein e seus representantes tenham dito que os incidentes eram todos consensuais, as mulheres que fizeram as denúncias dizem uma história muito diferente da dele. E agora eu vou contar em detalhes algumas dessas alegações contra Harvey Weinstein. E elas são extremamente pesadas e perturbadoras.